O meu nome é Benedito Antônio Dias da Silva. Eu comecei a advogar dia 6 de junho de 1966. Naquela época, a Tatuí, acredito que hoje tem 128 mil habitantes, teria, eu acho que 40 mil habitantes naquela ocasião. E Tatuí contava com 9 advogados quando eu comecei a advogar. A advocacia na minha vida, ela é mística, tem misticismo, porque eu sou parente do primeiro presidente da subseção de Tatuí, que foi o senador Laurindo Dias Minhoto. Esse senador Laurindo Dias Minhoto era irmão da minha avó, tio do meu pai. Então, já vem por aí, vem lá de trás. Não foi por acaso que eu fui fazer direito. Meu pai tinha um cartório e era um homem muito ilustrado. E eu vi aqueles homens de gravata, de terno, aparecerem no cartório. E eles diziam para o meu pai: seu Antenor, nós estamos adquirindo tal bem, tal propriedade, e queríamos que o senhor fizesse a minuta. E eu vi aqueles cavalheiros bem vestidos, bem arrumados, e o meu pai fazendo minuta para eles. Sem ser bacharel em direito, sem ter curso de direito, era um homem muito vivido, muito experiente. E eu pensava comigo, eu preciso ser advogado, eu tenho que ser advogado. E eu cresci dentro da família do meu pai, com desembargadores, com juízes, com grandes advogados. E isso me levou a fazer direito. E eu acho a profissão mais bela que existe, porque a nossa profissão é a única profissão com parte contrária. As outras profissões todas têm concorrente. O médico tem concorrente, o engenheiro tem concorrente, o dentista, e aí por diante. Nós não temos concorrentes, nós temos adversários. Nenhuma das profissões tem um juiz na ilharga, tem um juiz por detrás. A nossa profissão tem um juiz, tem tribunais. Então é uma profissão especial. É uma profissão por escrito. O médico não escreve a cirurgia dele, ele pode escrever uma receita. O engenheiro, o arquiteto faz uma planta. Nós não. Se o cliente quiser saber do nosso trabalho, ele vai ao cartório, ele tira xerox do nosso trabalho. É um serviço público de grande relevância, esse serviço que nós prestamos. Aliás, quero até ressaltar, como advogado, que os grandes advogados morreram pobres. Dentre eles, o maior de todos eles, que foi Sobral Pinto, morreu pobre, completamente pobre. E que nome gigantesco na advocacia. Eu comecei a advogar em 1966. Em Tatuí. Porque eu nasci aqui. Naquela época, advogado não ganhava, não tinha assistência judiciária. Eu liderei no estado de São Paulo uma greve para que o Estado pagasse, que não fosse de graça o serviço. Porque ninguém trabalhava de graça, ninguém trabalha de graça, porque o advogado. E os juízes, na ocasião, implacáveis, comunicavam a ordem que o advogado se recusou. Eu achei isso um absurdo. Peguei as subseções, fiz um movimento, tivemos uma reunião em Santos, da cúpula da OAB do Estado de São Paulo, e comuniquei. O presidente da OAB São Paulo, se não me engano, era Cid Vieira de Souza. Falei: doutor Cid, nós estamos abrindo um movimento grevista para obrigar o Estado a pagar o serviço gratuito. Nós vamos parar, porque os juízes reclamam e a ordem é penalizar o advogado. Exigir que trabalhe de graça o profissional. E falei: eu já conversei com o doutor Hélio Bialski, presidente da Crimesp, eu já conversei com o doutor Carvalho Pinto, colega advogado, já conversei com o doutor Batóquio, já conversei com alguns líderes antes de vir a essa reunião. Eles estão de pleno acordo.
Aí eclodiu a greve e o Estado passou a pagar. E está precisando fazer um novo movimento para o Estado pagar condignamente o profissional, que ganha uma miséria. Na presidência da OAB, eu comecei enfrentando horários de audiência. Os juízes marcavam audiência para 13 horas, mas não era uma audiência para as 13, era todas para as 13 horas. Então o fórum, 13 horas, estava com muitos advogados ali. Então, tinha advogado que a audiência dele ia sair às 5, 6 horas da tarde. Então, eu oficiei para a OAB São Paulo e oficiei para todos os juízes de todas as subseções que o advogado não iria mais comparecer em audiência, que não colocasse com especificidade, com discriminação, o horário certo, para ele não ficar perambulando por fórum. E quero lembrar de um detalhe da minha vida em relação à classe. Quando eu ganhei essa eleição para a OAB não tinha sala. Nem no fórum, nem em lugar nenhum. A sala do advogado era o escritório de cada um. Eu tomei posse e oficiei aos juízes de todas as regiões que abrisse uma sala no fórum para os advogados. Então, aqui em Tatuí, pasme, aqui em Tatuí nós usávamos máquinas de escrever de cartórios. No primeiro ofício, que era do Ari Alves, e do segundo ofício, que era do Neco Vieira. Eles cediam máquinas para nós, porque nós não tínhamos sala. Então, a primeira sala de advogado que foi aberta em Tatuí foi através do nosso trabalho, com um apoio incisivo, com um apoio duro, preciso da OAB São Paulo. Outra coisa, o promotor chamava partes para ouvir na sala dele, sem figura de contraditório. Acabou, eu acabei com isso aí. Não eu acabei. A lei que me dá, que está à minha disposição. Então, era comum o promotor chamar cidadão na sala dele e ouvir, depois juntar. Quer dizer que não teve repergunta, não teve resposta, não teve contraditório, não teve oposição, não teve contestação, ficou só com a gente. Então, quando vinha a denúncia, a primeira coisa que eu fazia na defesa prévia era constar que tem depoimento que o promotor está se referindo, que não teve contraditório, que foi feito no gabinete dele. Quem distribui justiça tem que se imbuir do que o prestador de serviço, ele não presta para ele presta para o cidadão. Nós não nos servimos, nós servimos a cidadania, que com 85 anos quase, eu ainda conservo aquele espírito de trabalho, aquele espírito de comunidade, aquele espírito de solidariedade humana, aquele espírito de fraternidade, eu conservo. A nota profissão, quero enfatizar, reiterar e ratificar. É a mais bela de todas. O advogado que faz uma introspecção, uma autoanálise da profissão dele, ele ama a profissão. Olha, o nosso hino a Tatuí é um dos mais belos. Ela saúda não só a justiça, as nossas lavouras, a nossa música. A saudação é um amplexo total. E quanto à lembrança da justiça, consagrada nesse hino, mostra que Nassif Fara, mostra que Ruth Luz, mostra que Paulo Luz, mostra que os autores e compositores dessa música tinham perfeita maturidade na retratação da cidade de Tatuí. A nossa cidade de Tatuí, ela é modesta, ela é cidade média, mas ela deu, sem falsa modéstia, sem orgulho, ela deu um coordenador nacional de direitos humanos do Conselho Federal. Ela deu um Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Ela deu um Paulo Setúbal, que é citado no hino a Tatuí, para a ABL, Academia Brasileira de Letras.
E Tatuí dá uma massa anônima de trabalho e um valor extraordinário que não aparece, a quem eu rendo homenagem nesse momento, porque são esses anônimos que promovem a cidade. A 26ª começou em 1932. Começaram com 28 subseções. A OAB já começou com 28. E Tatuí foi a 26ª. Nós tivemos, acho que 3 presidentes antes de eu assumir. Foi o meu parente, o Laurindo, depois me parece que veio o Antônio Trita Júnior, depois veio o Alberto dos Santos, e depois do Alberto dos Santos, tem mais um nome, Simeão. Simeão ficou alguns anos, e depois do Simeão é que eu assumi a subseção. Eu marquei muito na advocacia nossa, colegas que trabalharam muito pela classe. Um deles eu destaco, foi Ivo Mendes. Morreu pobre, morreu em estado quase que de miserabilidade. Foi digno, foi decente, pagou o tributo do diploma, enfrentou polícia, enfrentou o Ministério Público, enfrentou os juízes. E eu tive a oportunidade de defender Ivo Mendes em diversos processos. Eu me senti engrandecido por estar servindo um espírito nobre como o Ivo Mendes. Eu quero reiterar que eu agradeço a honra do convite e estarei sempre às ordens da subseção. Eu quero, no meu falar aqui, agradecer a honra de ser entrevistado, agradecer a iniciativa da subseção por essa providência. Isso é muito importante nos dias de hoje. Ouvir os líderes ou os déspotas, mas ouvir é muito importante isso.